Ladies and gentlemen, sejam todos muito bem-vindos nesse canal. Hoje faremos um vídeo que não vou falar só do Bitcoin, mas vou trazer todo um contexto econômico, principalmente das bolsas americanas, porque isso está sendo determinante para que eu possa montar minhas novas estratégias. Então, estou fazendo esse vídeo para que você se atualize, se ambientalize com todo o contexto da economia, para que você possa, assim, ter um elemento para poder ajudar a fundamentar você tomar suas decisões. Certo? Aqui é até para atualizar vocês, eu sigo comprado ainda, tenho algumas posições compradas, com o stop que eu estou acompanhando o preço conforme ele se desenvolve. E a partir de hoje estou considerando, quem sabe, de virar a mão, tá? Então eu vou fazer uma análise inicial aqui junto com vocês para poder tomar a decisão. Se eu continuo comprado, se eu talvez comece a procurar por opções de vendas, então a gente vai trabalhar neste sentido, tá? Na sequência deste vídeo, farei uma live exclusiva com a sala de operações, né? A gente vai transmitir a nossa sala de operações dos membros no YouTube e ali a gente vai tomar decisão e tomar posições ao vivo junto com os membros, certo? Se você não é membro, considere se tornar. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. E se você ainda não deixou seu like, meu amigo, é de extrema importância que você deixe seu generoso like. Sabe por quê? Porque isso não custa nada para você e pra gente faz toda a diferença, certo? Vamos lá? Pra cima? Então vamos lá. Vamos começar analisando o dólar. Cara, o dólar ele trabalha aqui na região de fundo. Ele continua numa situação de sobrevenda, tanto no RSI como também no estocástico. Então ele está bem numa região sobrevendida, demonstrando ali, quem sabe, um esgotamento da força vendedora e talvez um repique, nem que seja de correção do dólar, né? Pelo menos numa FIBO dessa última pernada de baixa ou ainda numa FIBO de toda essa pernada de baixa, para aí sim o preço continuar caindo. Uma eventual alta desse dólar traria, quem sabe, uma possibilidade de queda nos mercados americanos. Quando a gente olha o S&P 500, o movimento ele se torna oposto, né? Ele já chegou a fazer um fundo, começa a avançar, não apresenta sobrevenda no RSI, porém no estocástico ele já começa a demonstrar, sobrecompra, né, no RSI, porém no estocástico ele já começa a apresentar sinais de sobrecompra. Eu vou até reduzir o tempo gráfico para ver como é que está o RSI. Em nenhum tempo gráfico aqui, pelo menos até uma hora, ele apresenta qualquer tipo de nível de sobrecompra no RSI. Então nós temos dois movimentos possíveis agora do S&P 500. Ou ele sobe e vem fechar essa região de gap, porque o gap que ele deixou atrás aqui no futuros, ele já fechou, esse gap já está resolvido. Ou ele simplesmente vai cair, e isso também não seria ruim se ele cair direto. Por quê? Porque vai deixar esse rastro institucional nos inferindo que provavelmente no futuro ele vai voltar aqui para fechar esse preço, certo? Então esse é o ponto que a gente tem nessa S&P 500. Nasdaq, que já está na região de fechamento de gap, e Dow Jones, que está um pouco mais distante do fechamento do gap, segue com o mesmo padrão, tá? Seguindo muito bem essa toada do S&P 500. Não vou me adentrar e me ater a eles agora nessa gravação, porque eu sei que isso vai tomar tempo e não nos é interessante. O ouro segue aqui no topo, né? E quando a gente analisa os indicadores, ele já demonstra um estresse, inclusive uma divergência de alta aqui no RSI, né? E já vai atingindo a região de sobrecompra também no estocástico. Isso é o que nós temos para o ouro agora. E, obviamente, uma alta do ouro, né? Já nos infere uma queda no mercado americano. Agora, se o mercado americano começar a subir, a gente pode ter um arrefecimento desse ouro, onde as pessoas saem de um ativo que ele considera mais seguro e passa a correr para ter um estímulo para correr um pouco mais de risco. Deixa eu até colocar um negocinho aqui. Pronto, vai ficar melhor, né? Opa. Vai ficar melhor aqui, ó. Pronto. Agora sim, bicho. Até ajustar essa câmerazinha aqui. Opa. Aí pronto. Aí estamos dentro bem quadrado. Certo? Vamos para o Bitcoin. Bitcoin, cara, eu vou começar a fazer análise no gráfico da CME. Por quê? Apesar de estar todo rabiscado aqui, nós temos o seguinte. O estocástico já começa a atingir a região de sobrecompra. E quando a gente analisa o gráfico da CME, que é o Futuros, ele já está na região aqui fechando o gap. Ele já fechou um gap intraday e agora a gente tem um gap no candle diário. E eu não sei se existe
ordens que foram largadas perdidas aqui nessa região, porque quando a gente analisa o gráfico num tempo mais curto, a gente vê que essa região já foi satisfeita, né, no aftermarket. Então a gente tem um mercado que corre após o fechamento do mercado oficial, onde rolam transações e negociações ali. Só que essas negociações que ocorrem depois desse período não estão sendo registradas no gráfico diário. Essa é a grande dúvida. Isso é uma novidade agora por conta do horário de verão americano. Esse ponto aqui, essa região e esse candle se deu quando o Trump fez o anúncio das tarifas lá atrás, né? Que o mercado sentiu o golpe. E agora o preço volta para essa região. Então, caso ele venha fechar o gap por completo, e assim me parece que eu faria, tendo em vista o S&P 500, Nasdaq e Dow Jones, que ainda devem essa alta, nós teríamos aqui, quem sabe, uma possível elevação do preço até 87. E se a gente for olhar o Dow Jones a distância que está, o Bitcoin está muito mais adiantado no fechamento do gap. Se o Dow Jones for fechar o gap, poderíamos, quem sabe, ter o preço retestando até mesmo esse canal. Então, para quem está comprado e acredita em alta, cara, quando bater lá para 90 mil, 89, 88, vamos por aqui, eu teria um alvo aqui, se for hoje, tá? Seria lá na região de 90.400. É bom que você já considere, pelo menos, dar uma realizada no lucro, né? Aliviar a mão, a posição. Se você está só no hold, eu acho que realizar um lucrinho é legal. Se você está operando, aí eu acho que vale não só a realização de lucro, mas também como uma redução da tua mão e da tua exposição. Certo? O que mais? Agora vamos olhar para o gráfico tradicional. E aqui, deixa eu tirar essa. Tá bem. Bom, esse aqui tá muito igual ao outro. Vamos por aqui. Ó, neste contexto eu já tinha a marcação. Eu já tinha uma marcação feita aqui, que era exatamente a região ali do gap. E agora eu acho que é válido, já que a gente fechou o primeiro gap, eu vou subir esse alvo para cá, sabendo que o preço pode vir querer romper aqui. Vamos supor, se o preço quiser subir, ele vai ter que romper essa região e armar o pivô aqui em cima. Isso é fato, tá? Vai ter que fazer o rompimento e armar um pivô. Então a confirmação desse rompimento do pivô seria ideal para a gente poder ter a convicção de retomada de alta no mercado. Até aqui, e mesmo que ele ultrapasse aqui e depois perca essa região, só é uma correção dessa queda para uma busca de liquidez. Eu vou até passar uma Fibonacci completa do topo do mercado até o fundo, a gente vê que essa região de 88 mil seria simplesmente o primeiro ponto de Fibonacci de todo esse ponto. Temos ainda um outro ponto determinante, que é 92 mil, que seria a região de 0,5 de Fibo. Daqui para cima a coisa fica bem otimista para o Bitcoin. Até aqui fica um tanto quanto temerário, tá? Então, por mais que você esteja otimista, sempre esteja preparado para qualquer coisa que possa acontecer, certo? Desta feita, diante disso, vamos dar uma analisada aqui nas médias móveis. Ó, conseguimos superar finalmente a resistência da média de 7 semanas com a média de 200 dias, que ela é bem próxima, o preço bate. E nós temos agora mais duas médias de resistência, que é a média de 21 semanas, ela é forte, ela pesa muito no mercado. Se você for olhar aqui, ó, todos esses dias, nenhum momento, toda vez que tocou nela, foi aonde o mercado cedeu. Então a gente vai de novo enfrentar essa média. E após essa média, nós temos a média simples, não exponencial, mas a simples de 200 dias aqui em 87.600. Então são pontos para a gente observar que realmente isso pode pesar no mercado. Superamos a média de 50 no diário, temos aqui a média de 150 e a média de 100 subindo na cara dela. E é isso, né? Depois da média de 21 semanas, temos a média de 14 semanas também. Tudo nessa região aqui dos 87 baixo, né? 87.200, 87.300. É bom ficar atento a essa região. Claro que, como eu disse, até mostrei o gráfico do S&P 500 e o Dow Jones. Se o Dow Jones inventar de fechar o gap, cara, isso aqui é uma bela alta e faria com que o Bitcoin pudesse subir muito mais. Poderia fechar esse gap e continuar caindo ou corrigir a partir daqui, né? Então nós temos dois possíveis contextos. Vamos pensar o Dow Jones aqui que está mais distante. Ou ele pode subir, corrigir para pegar impulso e romper, ou ele pode simplesmente subir, fechar o gap
e renovar a mínima, né? Para depois aí sim começar uma estrutura de alta e retomada de alta. Esses são os dois cenários mais prováveis. O rompimento direto e retomada do mercado eu acho pouquíssimo provável agora nesse momento, pelo menos até que tenhamos uma sinalização do Fed, não só quanto ao corte na taxa de juros em si, mas também como há uma transição de processo que saia daquele momento em que a gente faz que a gente eleva... Pô, porra, nego, coisa errada aqui, hein? Deixa eu do jeito que tá. Que ele para com o processo de recolher a liquidez do mercado, que é o que ele vem fazendo há muito tempo e com violência, apesar de ter dado uma arrefecida nisso, ele continua fazendo. Então ele não só precisa parar de recolher a liquidez do mercado, como ele também precisa agora injetar liquidez no mercado, fazer o processo reverso. Por quê? Porque isso, trazendo injeção de liquidez no mercado, você começa a desvalorizar a renda fixa com a queda nos juros, a renda fixa passa a ser menos interessante e as pessoas começam a considerar correr mais risco para poder ter a valorização do seu capital, até porque a renda fixa também seria insuficiente para suprir uma possível inflação futura. Então, esse é o movimento que a gente aguarda para, de fato, a gente ter uma alta confiável no mercado. Enquanto isso, tudo que sobe, para mim, não passa de correção e busca de liquidez. Até que sim, de fato, a gente tem essa questão da movimentação do Fed em relação aos juros e gestão de liquidez. Certo, senhores? É isso. Gostaria de deixar esse conteúdo aqui para vocês se situar, se ambientar, porque a partir desse conteúdo a gente vai passar para a nossa live seguinte, que vai ser ao vivo, né? A gente vai operar isso aqui ao vivo. Então, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixe seu like. Se você ainda não é membro, cara, o valor ainda está muito baixo, vale a pena. Você tem acesso a vídeo exclusivo no YouTube. Se você for membro, depende da categoria, você já vai ter acesso à sala de operações hoje, porque hoje eu vou transmitir essa sala no YouTube. Se você quiser, o opressor não binário te dá esse direito. O opressor, ele simplesmente tem acesso não só ao YouTube, mas também ao Discord. E o opressor extremista tem acesso a ambos, incluindo também a sala de operações ao vivo, que é onde a gente consegue falar, trocar uma ideia e operar todos junto ao vivo. Aquela sala é uma insanidade, meu amigo, você não tem ideia. Certo? Esse vídeo não tem o menor condão de querer te recomendar coisa nenhuma. Eu só estou compartilhando o que eu estou vendo, o que eu estou fazendo. Se você achar que é uma boa e quiser repetir, é um problema teu. Se você achar uma bosta e não quiser repetir, é um problema teu também. E tamo junto sempre. Vale a pena esse debate de ideias, se enriquece bastante. Se você quiser uma análise assim como essa de algum outro ativo, algum altcoin, deixa nos comentários. E também deixe seu feedback. O que você acha desse tipo de vídeo? Você gosta? Porque a gente normalmente só faz lives e eu estou procurando trazer esse conteúdo também para as pessoas que não conseguem ter tempo disponível para assistir toda a live. Então a gente traz esse conteúdo aqui e já traz um bom amparo e uma atualização matinal para as pessoas tomarem suas decisões no dia de hoje. Certo, senhores? Agradeço a vossa presença, a vossa paciência. Como sempre, deixe o teu like e eu lhe desejo juízo, sucesso e tudo de bom. Tchau, pessoal. Fui!